O versículo 35 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é ao meio-dia, se é ao cantar do galo, ou se pela manhã. 24 horas por dia Deus tem avisado. 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Jesus tem alertado acerca do plano da salvação. Nós estamos nos tempos tão difíceis que hoje já se há rumores de comentário que está morrendo muito mais gente esse ano do que ano passado. Os cemitérios chegam a um ponto de ficar superlotado. Os hospitais chegam a um ponto de ficar também superlotado. Os manicômios chegam a um ponto de ficar também superlotado. A maldade tem se multiplicado no mundo. A abominação, a imoralidade, o incesto, a confusão anormal animal, a feitiçaria, a idolatria, a bebedice, a prostituição, tudo aquilo que destrói o homem, a mulher, a criança e o ancião, tem se multiplicado nos 4 cantos do mundo, de uma gravidade tão terrível, que você olha assim que é de assustar, e muitos até olham assim, até dizem que é normal, o certo passando a ser errado, e o errado passando a ser certo. Não é normal, é o fim dos tempos. Hoje já está por aí a igreja das abominações. Num país afora existe a igreja dos animais. Em outro país tem a igreja da imoralidade. Em cada nação tem igreja com um tipo de título diferente. Mas o povo é cego e deixa se enganar, sabe por quê? Porque está escrito assim: o meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aí por isso que tem essas igrejas aí, ó. Igreja da abominação, igreja dos animais, igreja da imoralidade, igrejas incestuosas, igreja de tudo quanto é tipo de coisa que a palavra de Deus condena. Mas a igreja santa e pura, a igreja diferente, são poucas. São poucas. Mas a Bíblia diz no versículo 35, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se ao meio-dia, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Jesus está voltando. O Senhor da casa é Jesus Cristo. Você já reparou que o Evangelho hoje tem sido propagado 24 horas por dia? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O nome de Cristo tem sido anunciado. Todas as vezes que Jesus não aparece, não é a igreja de Jesus, é a igreja de Satanás. Por isso discerna os espíritos, porque nós estamos no final dos tempos. Veja como a abominação, a imoralidade, o incesto, a confusão anormal animal, a feitiçaria, a idolatria, um monte de coisas contrárias à palavra de Deus está predominando, dominando o mundo, se espalhando nos 4 cantos do mundo, e a mídia intitulando como normal. Aquilo que antigamente era errado, hoje é normal. E aquilo que é certo está passando a ser errado. As leis humanas, não a lei de Deus, mas as leis humanas se afrouxam e a imoralidade aumenta. Estamos no final. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vigiai,
porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, quando virá Jesus, se à tarde, se ao meio-dia, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Devemos estar apercebidos, porque Jesus está voltando. Agora, uma coisa eu tenho para falar. Uma coisa eu tenho para falar. Glórias a Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Não tenha dúvida. Muitos até dizem assim: não, mas o evangélico não pode se meter com política. Os políticos estão sempre se metendo com os evangélicos. Então chega. Acabou. Está na hora de falar a verdade para o povo. Que o Brasil só vai melhorar quando houver uma varredura, quando houver limpa, quando a vassoura de fogo passar no plenário, no Congresso e em Brasília, e limpar toda a sujeirada de lá, e colocarmos o maior número de políticos evangélicos na nossa nação. Já que o voto é democrático, então temos condição para isso, de colocar o maior número lá. Mas, irmão, o evangélico não pode, porque isso não está na Bíblia. Então, a sua Bíblia não é evangélica. A sua Bíblia é de Satanás. Porque a Bíblia evangélica diz, a Bíblia verdadeira diz, José foi governador do Egito. Então, José era político, governador. Daniel foi prefeito. Os amigos de Daniel também alcançaram cargo político, que o rei Nabucodonosor assim os empossou. José de Arimateia era senador, e foi José de Arimateia, o senador, que dispôs para Jesus o seu sepultamento. E Jesus, no sepultamento de José de Arimateia, o senador, já no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a inaugurar o sepultamento do senador José de Arimateia. E ali ressuscitou. Então, como que não tem nada a ver? Antigamente, na ignorância, a gente até pregava assim. Porque até alguns pregadores na ignorância pregaram. O cristão não pode se envolver com política. Mas chegou um tempo que agora nós estamos de eles ficarem fazendo leis para poder combater a igreja de Cristo. Chega! Chegou a hora da moeda reverter. Chegou a hora do bicho correr. Porque diz uma linguagem popular, se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Então está na hora de orar para o bicho correr. Mas, irmão, o que eu faço? Incentive o maior número possível para eles alcançarem e para que eles possam estar no Congresso e em Brasília. Mas voltando ao assunto da pregação do arrebatamento, chega de política, isso é só uma pincelada. Eu poderia até te dar muito mais passagem aqui, que não tem só a área da política não. Tem os juízes, tem os advogados cristãos, tem muitas coisas aqui na Bíblia que você não sabe, porque te ensinaram errado. Há uns 10 anos atrás, na minha ignorância, também eu preguei errado, que não deveria se envolver. Mas depois que o entendimento vem, que nós aprendemos certo e correto, aí nós vemos o que é certo. Entendeu? Então você tem que ler a Bíblia. Mas eu leio e não consigo entender. Lógico que você consegue entender o capítulo e o versículo da novela, mas não consegue entender o capítulo e o versículo da palavra de Deus. Então já reparou? Junta ali a turminha. Você sabe o capítulo da novela de ontem? O versículo de hoje está mais interessante. Explica direitinho o capítulo e o versículo da novela. Mas quando vem o capítulo e o versículo da palavra de Deus, não tem entendimento. Por quê? É porque tem mais tempo para aprender na tiravisão do que tempo para ler a Bíblia, orar, buscar e a igreja e discernir os espíritos da parte que vem da parte de Deus e os outros que vêm da parte de Satanás.
a abertura, desde dos instrumental, das músicas que foi colocado, até o final, nós perguntamos o capítulo e o versículo da Bíblia. Ele fala o capítulo e o versículo do filme mundano, mas o capítulo e o versículo da Bíblia Sagrada tem entendimento não. Sabe o que é isso? É falta de se separar. Quer entender a palavra de Deus? Quer? Quer ficar pregando igual nós pregamos aqui? Quer? Quer ter o entendimento que nós temos? Nem sempre a teologia, ou até mesmo a escola dominical, não vai te dar um entendimento tão aprofundado. Mas se você se lavar, se você abandonar o mundanismo e toda a porcaria que o mundanismo ensina, abandonar